Fala galera, o Flamengo perdeu pro Cruzeiro 2-1 no Mineirão. Um jeito além do ex, pelo lado do Flamengo, a Arrascaeta fez um gol no ângulo. Já pelo lado do Cruzeiro, o Gabigol fez um gol de rebote, o gol da vitória do Cruzeiro. O Flamengo começou bem o jogo pressionando, com mais posse de bola, mas estava errando muitos passes. Um desses erros do De La Cruz, o Caio Jorge pegou o contra-ataque em velocidade, bagunçou a defesa do Flamengo, chutou no cantinho para fazer 1-0 para o Cruzeiro. E depois, logo depois, o Caio Jorge teve mais uma bola, chutou para a defesa no Rossi, a bola ainda bateu no travessão. A partir daí o Flamengo começou a melhorar um pouquinho no primeiro tempo. E depois de um contra-ataque e a bola na área do Cruzeiro, o Gerson deu o toque para o Arrascaeta chutar no ângulo para empatar o jogo. E o primeiro tempo acabou assim. Já no segundo tempo parece que o Flamengo nem entrou no jogo. O Cruzeiro jogou muito melhor, teve muito mais chances de gol. Para mim, o melhor jogador em campo foi o Rossi, que defendeu vários lances difíceis do Cruzeiro, vários chutes difíceis. Inclusive defendeu o pênalti do Gabigol, só que no rebote o Gabigol fez o gol da vitória e o jogo terminou assim. Bora pro vídeo. Nesse jogo o Felipe Luiz teve a volta do Alexandre e também do time titular, que os jogadores descansaram. E parece que esse descanso não foi tão bom, porque o time não jogou nada no segundo tempo. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e De La Cruz, nosso meia camisa 10, Arrascaeta, Gerson na direita, Cebolinha na esquerda e Pedro centralizado. No primeiro tempo o Flamengo até começou bem, com mais posse de bola, pressionando o Cruzeiro, só que desde o início estava errando muitos passes, então estava conseguindo fazer aquele lance perigoso. Teve um lance mais perigoso, o Flamengo conseguiu chegar na área, mas deu um passe errado. O Pedro, a bola foi para fora. Então realmente o Flamengo não estava conseguindo encaixar direito o jogo. Senti falta do apoio do Wesley pela direita, que eu achei que ele não jogou tão bem, não conseguiu apoiar bem. Não sei se ele estava preocupado com o outro, para ele não deixar o canto mais aberto, né, a lateral dele. E eu não sei se ele estava com medo de apoiar, mas também quando ele chegava no ataque, ou ele não pegava a bola, ou ele errava passe, estava errando o cruzamento. Então o Flamengo não estava conseguindo chegar bem no gol. E o Cruzeiro estava marcando em cima, mas estava fazendo falta. Mas numa dessas bolas o De La Cruz tentou inverter o jogo. O jogador do Cruzeiro marcou ele, conseguiu roubar a bola, deu para o Caio Jorge, que pegou no contra-ataque. O Léo Pereira começou a correr de marcha ré, nunca vi isso, correndo para trás. Em vez de fazer a falta no Caio Jorge, ele foi para um lado, foi para o outro. O Léo Pereira não conseguiu acompanhar, deu espaço e ele chutou para fazer 1-0 para o Cruzeiro. Nesse momento o Flamengo caiu um pouco, tanto é que logo depois do gol do Cruzeiro também o Caio Jorge chutou uma bola na trave, foi no travessão. O Rossi conseguiu tocar com a ponta dos dedos e jogou no travessão, então foi uma boa defesa. A partir daí o Flamengo tentou se reencontrar no primeiro tempo, conseguindo alguns contra-ataques. E depois de um cruzamento no escanteio, o Léo Ortiz cabeceou para uma grande defesa do Cássio. E aí o Flamengo começou a pressionar bastante o Cruzeiro. E num lance, o Cebolinha recebeu na ponta, invadiu a área, tentou jogar a bola para o Pedro, né? Deu um toquinho na bola no alto. A bola sobrou para o Gerson, que tocou para o Arrascaeta chutar no ângulo para empatar o jogo. Nesse momento o Flamengo conseguiu equilibrar mais o jogo. Então o primeiro tempo foi muito disputado e acabou assim 1-1. No segundo tempo o Flamengo não começou bem. Desde o início o Cruzeiro estava empurrando o Flamengo para trás, fazendo boas jogadas de ataque, triangulações, inversão de bola, tá dando tudo certo. Eu até achei que o Caio Jorge estava muito livre e ele conseguia, se ele não tivesse a oportunidade de chutar para o gol, ele conseguia armar o jogo. Teve umas bolas que ele invertia para o Matheus Pereira. E assim o Cruzeiro foi começando a ter várias oportunidades, tanto com o Matheus Pereira, que teve uma bola que ele recebeu na área. O Léo Pereira dessa vez foi na hora travar, senão já poderia ser o segundo gol. Eu percebi também que o Cruzeiro está aproveitando muito o lado esquerdo do Alexandre,
porque não estava conseguindo marcar tão bem. Então teve cruzamento e chutes para a defesa do Rossi. Eu achei que o Rossi foi melhor em campo. Para tentar melhorar o time, eu percebi que o time do Flamengo deu uma cansada. Aí o Felipe Luiz tentou botar gás no time, substituindo o Gerson, Arrascaeta e Pedro, para as entradas do Bruno Henrique, também saiu. Falando melhor, a primeira substituição foi o Cebolinha, que sentiu e entrou o Bruno Henrique no lugar dele. Depois que saíram o Arrascaeta, Pedro e o Gerson, vai entrar o Luiz Araújo, do Michael e do Juninho, mas não deu muito certo. O Flamengo, mesmo tentando botar mais gás no jogo, o Flamengo não estava bem. E no final do jogo, o Flamengo cobrou uma bola na área, o Henrique cabeceou para a defesa do Cássio, no cantinho, e logo depois o Cruzeiro deu a pressão no final. Entrou, aos 43 minutos entrou o Gabigol, e num lance que não estava de tanto perigo, o Léo Pereira fez um pênalti bobo mais uma vez, tentou chutar a bola, acabou acertando o jogador do Cruzeiro, e nesse momento já tinha saído Matheus Pereira e Caio Jorge. O cobrador foi o Gabigol. O Gabigol foi para a cobrança, o Rossi defendeu, mas no rebote o Gabigol fez o gol da vitória do Cruzeiro. Não tem jeito, o cara entrou com estrela, fez o gol em cima do Flamengo. Então o jogo terminou assim, 2-1 para o Cruzeiro, com gol da vitória do Gabigol. Como dessa vez teve lei do ex para os dois lados, vamos falar das entrevistas dos jogadores. Primeiro, Arrascaeta pelo Flamengo, que falou que o Flamengo realmente não jogou bem, ficou desencontrado no jogo, não conseguiu fazer jogadas de ataque. E depois ele falou do respeito que tem pelo Cruzeiro, porque ele também fez o gol e não comemorou, que tem uma história muito grande pelo Cruzeiro. E tem muito carinho pela torcida também. Eu acho normal isso. Ele é profissional, fez o gol, não comemorou. Eu acho que o Arrascaeta é muito profissional. Então não tenho muito mais que falar sobre a entrevista dele, só comentar com vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam da entrevista do Arrascaeta. E agora vamos para a entrevista do Gabigol. O Gabigol deu uma entrevista rápida pós-jogo, depois deu uma entrevista para a Cazé TV. Na entrevista pós-jogo, ele falou que para ele foi muito importante fazer o gol, mas que ele não comemorou porque tem muito respeito pelo Flamengo e gosta do Flamengo, e falou que o maior problema dele... Não, mas aí depois vamos falar da entrevista da Cazé TV. Então ele mostrou respeito ao Flamengo, amor ao Flamengo, e que ficou muito feliz com o gol. Na Cazé TV já falou um pouco mais, e uma coisa que eu achei importante foi que ele falou que o problema dele foi com o presidente. Mas na minha opinião, como ele tem tanto amor assim pelo Flamengo, ele tinha que ser, não era o presidente que ia fazer ele sair. Ele tinha que depois também entrar outro presidente. Então essa postura dele não faz muito sentido, na minha opinião. E outra coisa que ele falou, que está bem no Cruzeiro, que está feliz e tal, que tem acho que 9 gols já na temporada, mas quero lembrar o Gabigol que ele fez muito gol no início da temporada e no Campeonato Mineiro. Ele está falando que tá bem. Se ele estivesse bem, tu não estava na reserva, primeira coisa. Mas eu gostei muito da entrevista dele. E outra coisa que eu achei interessante foi que ele falou mais uma vez que o Flamengo é o time dele do coração. Primeiro o Flamengo, aí também um dos outros times é o Santos, que fez muito por ele. Então foi mais ou menos isso a entrevista dele. Agora o Flamengo vai voltar as atenções para Libertadores, vai jogar contra o Central Córdoba. Na Argentina é um dos jogos mais importantes do ano. O Flamengo tem que ir bem lá, tem que ganhar o jogo para tentar assumir a liderança do grupo de novo. E agora o Felipe Luiz falou que não vai ter folga. Todas as atenções agora para o Central Córdoba. Vamos ver se o Flamengo faz um bom resultado, está precisando dessa vitória. Em caso adverso vai ficar muito ruim o grupo do Flamengo. O Flamengo ainda decide fazendo 2 jogos em casa. A transmissão do jogo será na quarta-feira, 9h30. Então, na noite depois do jogo, eu vou tentar fazer o vídeo
Então é isso, galera. Quero que vocês comentem o que vocês acharam do jogo do Flamengo. Eu achei que o segundo tempo foi um dos piores segundo tempo que o Flamengo fez no ano. Eu achei que o Flamengo não entrou no jogo. É claro, é muito mérito do Cruzeiro, do técnico Léo Jardim, que conseguiu fazer uma boa estratégia, tanto no primeiro tempo, marcando o Flamengo em cima, tentando arrumar os contra-ataques assim que saiu o primeiro gol. E no segundo tempo, o Cruzeiro empurrou o Flamengo para trás, o Flamengo não conseguiu marcar, e 2-1 foi pouco na realidade. Então eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam do jogo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço.